de Deus está aqui, operando em nossos corações. Mais uma vez, vamos de novo. Espera aí. Tô aprendendo. E Deus está aqui. Olha, muito certo. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, de oprimido livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Pode glorificar o nome do Senhor esta noite. Graças a Deus. Eu passo a direção do trabalho ao nosso irmão Carlão, em nome de Jesus. Amém. É com prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes nessa noite por estarmos aqui em mais um culto de missão, né? Para prestar a honra e a glória, né? A todo aquele, né, que nos salvou e nos libertou lá do mundo de pecado em que vivíamos, né, irmãos? E por isso estamos aqui felizes, né? Porque só Ele, né, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, irmãos. E está aqui no nosso meio. Basta que eu e você se despedamos, né, para adorá-lo, né? Porque eu creio que cada um aqui veio prestar o culto. Amém, irmãos? Já convido a todos para ficar de pé sem perder tempo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, né? Salmo 103, da nossa Bíblia. Quem não tem Bíblia aí, encosta perto de quem tem, né? Criança também, viu? Pode encostar perto de quem. E vamos todos. 103, viu? Salmo 103. Diz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém, irmãos? Até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora comigo. O segundo dirigente dessa pregação, irmão Jeová. Amém. Começando a todos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar uns pelos outros, sempre suplicando a Deus a sua misericórdia sobre a minha e a sua vida nesta noite. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nesta noite, meu Deus, por mais um culto intitulado Culto de Missões, onde nesta noite teus filhos vão contribuir, meu Deus, para a obra missionária, Pai.
Abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegou nesta noite, meu Deus, com aquele intuito de escutar algo especial da tua parte. Eu creio que nesta noite o Senhor, meu Deus, reuniu o teu povo, porque tem algo especial para tratar com cada um de nós nesta noite, meu Deus. Pai, como primeiro lugar, meu Deus, usando cada um que aqui vai passar nesta noite, que tudo que venha a ser feito, venha a ser para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre aquele tempo vamos ouvir as crianças aqui adorando ao Senhor, né? A igreja tem liberdade para adorar, né? Creia, irmãos, que Deus está aqui no nosso meio, né? Não perca tempo, só é 2 horas, né, que a gente tem aqui para prestar o nosso culto a Deus, né? Então aproveite. 5 letrinhas aprendi a falar, e todas bem juntinhas você pode montar. 5 letrinhas aprendi a falar, e todas bem juntinhas você pode montar. Jesus que nos fortalece. Amigo fiel que nunca nos esquece. cultuar conosco, né, alguns visitantes, na qual se encontra aqui nessa noite Eliane, eu creio que seja até ali, né? Eliane, o irmão Olival, é isso, e a irmã Maria, amém? E também, né, que sempre está aqui conosco no Dona Honra, também é a irmã Meliana, amém? A igreja vai dizer todos juntos com alegria. Bem-vindos em nome de Jesus. E também, irmãos, nos dá a honra de estar aqui nessa noite, o preletor dessa noite, o irmão Marcos, presbítero, né? A qual convido o irmão Daniel se prontificou de estar aqui nessa noite, né? Sendo o vaso de Deus, e veio aqui também cultuar a Deus junto conosco, né, irmãos? Amém? Amém? Vamos dizer para ele também: seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Amém. Irmãos, nessa noite, né, sem perda de tempo, vamos aqui todos ficar de pé também, adorar a Deus com um hino, com o irmão Robinho, né?
Vamos todos adorar, irmãos. Não perca tempo de prestar o nosso culto a Deus. Uma coisa que eu aprendi esse mês, que até tocou assim bem forte em mim, é que o culto não é para você, é para Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A gente sempre tem aquela maneira, o culto foi bom, o culto foi ruim. Primeiro que o culto não é para você, é para Deus, irmão. Então se alegre, porque temos motivo de alegria, né? Por estarmos aqui na presença do Senhor. Porque é a maior vitória, nunca se esqueça, a maior vitória Ele já nos deu, lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então o Robinho vem aqui adorar junto com toda a igreja, irmãos. Vamos ficar de pé, né? Junto com ele, é só um exercício, é só um hino, né? E logo após estarei passando para o dirigente dessa congregação. Glória a Deus. Eu também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria, irmãos, estarmos nessa noite. Glória a Deus. Então, se o culto é para Ele, então nós devemos dar o melhor para Ele, porque o Senhor merece o meu e o seu melhor nesta noite. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos adorar, irmão. Oh Deus, vamos primazinho nosso meio, Senhor, nesta noite, Senhor. Porque toda a honra e toda a glória, meu Deus, é dada ao Senhor através da tua igreja, Senhor, nesta noite, Deus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tua presença é mais importante nessa noite. Aleluia, Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Oh, aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Permanece com a tua igreja nesta noite, Senhor. Vem nos renovar, Senhor. Vem fazer como tu queres nessa noite, Senhor. Porque precisamos mais e mais de ti, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o
Senhor, mas o Senhor tem estado conosco, Senhor. Deus nos fortalece, Senhor, a cada dia, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu passo o trabalho para o diante dessa criação, o irmão Daniel. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui neste lugar, glorificando, exaltando, adorando a Deus, irmãos. Não tem outro motivo a não ser este, né? Porque quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que ter a disposição que Davi tinha quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, porque na casa do Senhor é o hospital de Deus. Aleluia. Quantas e quantas vezes chegamos aqui tristes, mas o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, Ele trabalha, aleluia, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, e nós saímos deste lugar diferente. Isso comigo já aconteceu muitas vezes, e eu creio que não é diferente com a maioria dos irmãos, no mínimo. Então nesta noite, irmãos, nós temos mais do que motivos para adorar a Deus. Em primeiro lugar, nós temos motivos porque Jesus pagou o nosso preço. Aleluia. Porque a humanidade estava condenada, mas Jesus veio, aleluia, pagar o preço, aleluia, para que nós hoje estivéssemos aqui dizendo: obrigado, Jesus, pela tão grande salvação que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluias. Então nós não podemos jamais negligenciar, aleluias, esta salvação dada de graça, aleluia, sem nenhum sacrifício de nossa parte, aleluia. E quando apenas aceitamos este plano divino, aleluias, aleluia, nós somos inseridos na família de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, nesta noite, como já foi anunciado, nosso amigo, né, e presbítero também, Marco Luiz, nesta noite vai nos trazer a mensagem de Deus. Mas antes disso, irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus, né? Ainda temos um bom tempo, e eu gostaria de convidar neste momento uma jovem aí para louvar o Senhor. Lidiane já louvou nesta noite? Vamos tirar a oferta, né? Então neste momento, irmãos, nós vamos contribuir, né, com a obra de missões, né? Os irmãos que trouxeram a sua oferta alçada, que vai ser dedicada à ajuda dos missionários que nós temos em muitos lugares, né? Nós temos em Lajinha, nós temos em Boi Selado, e lá na outra cidade ali, como é o nome? Janúcio Afonso. Então, irmãos, esta oferta tem destino certo. Então nesta noite, contribua segundo Deus colocar no seu coração. Enquanto isto, a irmã Lidiane estará louvando aqui, e você sai do seu lugar e vai dizendo: Jesus, eu trouxe aquilo que eu tinha de melhor, aleluia, para te ofertar, porque nenhum dinheiro no mundo paga o que o Senhor fez por mim. O mínimo que eu tenho que fazer é investir no teu reino, para que ele cresça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Irmãos, e nesta noite nós temos surpresa, viu? Hoje à tardinha a irmã Lucy Clay me ligou e disse: ei, tem mais uma alma para Jesus, e ele está por aqui. Cadê ele? Aleluia, está sentado ali, né? Depois a gente vai apresentar e vai fazer uma oração no final do culto. A gente vai fazer uma oração por ele. E assim já são vários, viu, irmãos? Nós temos já uma lista, né, de pessoas que realmente está aqui aceitando a Cristo, e esta obra tem tudo para crescer. Olha, Lidiane louvando ao Senhor. Salve a todos com a paz do Senhor.
é o dono da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão, tem glória, tem azeite, tem virtude e unção. Sua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nessa festa, nós queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação, renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível sua presença aqui. Fica conosco nessa festa, nós queremos te ouvir. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala, a terra bala, o mal se cala, ele não falha. E nessa festa ele que manda e que comanda, e o triste cantar. Tu és o centro de tudo neste lugar. Faz seu querer, Senhor. Tu és a única estrela que brilha aqui. Faz seu querer, Senhor. 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 És o dono da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão, tem glória, tem azeite, tem virtude e unção. Sua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nessa festa, nós queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação, renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível sua presença aqui. Fica conosco nessa festa, nós queremos te ouvir. Faz seu querer, Senhor. Faz seu querer, Senhor. Faz seu querer, Senhor. Faz seu querer, Senhor. És o dono da festa. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Faz teu querer, Senhor. Este hino realmente traz uma mensagem de que nós, irmãos, devemos nos prostrar diante do Senhor, né? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e verdadeiramente deixar Ele fazer conforme Ele deseja. Isaías capítulo 40 e versículo 29 diz que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Nós temos contemplado muitas coisas que o Senhor tem feito nos últimos dias, e muitas vezes aquilo que está oculto aos olhos de alguns, Deus revela para outros, né? Estes dias estivemos ali na casa da irmã Maria, né? Isabel, né? Maria Isabel. Fizemos um culto abençoado, irmãos. Foi uma bênção, sabe? Deu muita gente, né? Estava cheio lá, graças a Deus. Certamente a irmã Maria tem uma boa amizade ali na vizinhança, porque olha, as pessoas foram tudo lá, né? Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Aquela mulher lá das botijas de azeite, olha, ela tinha amigas, porque quando ela precisou assim, olha, de botijas emprestadas, não faltou, vieram um monte. Para quê? Para que fosse abastecido de azeite. Então é importante, né? Essa amizade com os vizinhos. E olha, foi uma bênção aquele culto.
e já está na internet, viu? Se vocês quiserem acessar o culto inteirinho, eu gravei e já está lá, já postei lá, olha, para quem quiser assistir, né? Porque as coisas de Deus, olha, tem que ser mostrada, né? O mundo inteiro mostra tantas coisas sem nenhum valor, e nós temos que mostrar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso Deus, a palavra do nosso Deus, e assim o Senhor vai fazendo a sua obra no meio dos anos, né? Eu gostaria de saber, o jovem que aceitou Jesus nesta tarde, foi você? Vem aqui à frente, meu filho, nós vamos orar, irmãos, por ele, viu? O Senhor está trabalhando de uma forma assim interessante, né? Você vê que algumas crianças têm aceitado ao Senhor Jesus. Vê uns 3 ou 4, né? Já tem uma ali também, né? Você tem mais outro, não tem? Já faz alguns dias, ele está dizendo, já faz alguns dias, já sou crente assim, já quase maduro. Isso é importante, irmãos, nós vamos fazer um trabalho com essas crianças aqui, né? Em breve, quando o pastor der o sinal verde ali para nós já temos aqui um projeto, né? Vamos trabalhar, fazer aqui um discipulado muito especial com esses novos convertidos, com essas crianças, jovens, e com todos aqueles que nunca fizeram discipulado, vai ter oportunidade, viu? O discipulado é o quê? Você vai aprender as doutrinas básicas da Bíblia, como é que nós devemos servir a Deus, sabe? Tanta coisa interessante que com o passar dos anos a gente vai se esquecendo. Então é bom a gente dar aquela reavivada, né? Então, irmãos, nesta noite, este garoto aqui, olha, é mais um missionário de Jesus, viu? Vamos zelar por ele, vamos amar ele, vamos dar o nosso melhor para ele, bom testemunho, ajudá-lo em tudo. Quando ele tiver uma dúvida, chega com ele, sabe? De repente ele está assim num lugar e você chega, ei, vem cá, tá entendendo? Vamos dar a mão, porque Jesus disse uma coisa muito interessante: o reino dos céus é deles. Tá entendendo? O reino dos céus é deles. Então eles são muito importantes para o Senhor. Alguém diz assim, mas quando eu tiver velho, aí esse aqui se decide, sabe para quê? Para ter uma vida inteira abençoada nas mãos do Senhor. Então é motivo de regozijo nesta noite, quando nós vemos uma criança ainda se entregando nas mãos do Senhor. E nós vamos orar por ele, irmãos, nesta oportunidade, abençoando ele, abençoando a sua casa, sua família. E olha, ele vai ser mais um vaso escolhido de Deus, porque o Senhor já escreveu o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro assim bonito, sabe, como a Bíblia Sagrada, e está lá com Jesus. E lá ele anota o nome dos que vão se convertendo, os que vão entrando no plano de salvação dele, ele vai escrevendo o nome. E estando lá escrito, olha, ninguém mexe, ninguém apaga. Aleluia. Vamos orar, irmão. Vamos pôr em pé neste momento. Gostaria de convidar o nosso presbítero Marco Luiz para fazer a oração por este jovem. Tá certo, meu irmão? Porque isso é só o começo na vida dele. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eterno santo, nós te apresentamos, Senhor, esta criança, Senhor, que tem confessado o teu santo e poderoso nome. Ela tem dito, Senhor, que te aceita, Senhor, que te recebe como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai querido, neste momento nós pedimos a tua bênção em continuidade para com a vida dele. E não somente, Senhor, para com ele, mas também para os seus familiares. Pois conforme está escrito, Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que por através, Senhor, desta criança, os seus familiares também venham ser alcançados, Senhor, por ti. Querido e amado Deus, toma ele em tuas mãos e faz dele um vaso de honra para a tua obra. Para ti, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, nós vamos colher os frutos que o Senhor tem colocado aqui para nós cuidarmos, viu? Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade por cada novo crente, né? Nós temos aqui uma ficha depois, irmã Lidia, preenche os dados, por favor, minha filha, dessa
desse menino, né? Que já está um rapazinho, né? Graças a Deus. Vem aqui, por favor. Aí você já pega o de Danielzinho também, que ele não fez a ficha dele, viu? Tá certo? Que é o que está do lado dele. Nós estamos organizando, irmãos, tudo direitinho. Estou fazendo o banco de dados para todas essas coisas ficar registrada, para quando aqui o próximo dirigente vier, olha, vai encontrar a casa toda arrumadinha, tá certo? Tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar, e assim nós vamos organizando e fazendo a obra de Deus. Vamos, neste momento, sem perder tempo, irmãos, vamos passar para a palavra do Senhor. Convidei o nosso presbítero, irmão Marco Luiz, nesta noite. É um homem de Deus que eu conheço, posso dar testemunho dele, está entendendo? Não vou trazer aqui qualquer um, irmãos. Vou trazer homens de Deus, mulheres de Deus que têm compromisso com a obra do Senhor, né? Quinta-feira que vem, não esta, a outra, nós vamos iniciar uma campanha de oração. E vai iniciar com o irmão Anderson. É ele que vai dar a abertura da campanha. E se der certo, ele vai terminar também, certo? Então assim, irmãos, nós vamos fazer uma campanha de oração para Jesus curar, para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus abrir porta, para Jesus também fechar a porta que precisa, e assim Deus vai agir. E nós vamos, irmãos, fazer este trabalho de oração toda quinta-feira. Convide, olha, as pessoas aí, vizinhas, os irmãos, não importa, sabe? Vá trazendo o povo, porque Deus vai mover as águas, aleluia, e algo vai acontecer, aleluia, e você vai ver, e depois vai dizer, foi Deus que fez. Amém? Então, irmão Marco Luiz, tem toda a liberdade e use aí o tempo que Deus assim colocar no seu coração. Graças a Deus, queridos irmãos, por estarmos aqui outra vez. Na verdade, já fazia dias, né, que nós não participávamos junto com os irmãos do culto, mas quando estivemos morando aqui, algumas vezes nós viemos culto aqui. Estamos em Caicó, visitando o nosso sogro, né, o meu sogro, que está enfermo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos ali na cidade, servindo ao Senhor, na cidade de Bento Fernandes, ajudando na obra do Senhor ali, pela misericórdia de Deus, cooperando na obra do Senhor, servindo na igreja, gozando da confiança pela graça e misericórdia de Deus, do pastor Severino Anísio, que é um dos baluartes da Assembleia de Deus. Ele que já tem mais de 40 anos de ministério, é um dos pioneiros e que está conosco, e servimos juntamente com ele, com o pastor da igreja, pela misericórdia de Deus, ainda estamos naquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E sábado, no caso ontem, estávamos ali também louvando a Deus, juntamente com a mocidade, né, no Templo Central, aqui em Caicó, e o nosso irmão Daniel, que quando por aqui nós também estávamos morando, fizemos cultos, né? Culto ao ar livre. Bendito seja o nome do Senhor, e pelo que percebi, isso continua, isso é bom. Bendito seja o nome do Senhor. A Assembleia de Deus nasceu com isso. Eu fui alcançado assim, bendito seja o nome do Senhor. Na década de 1990, pastor Justo, já em memória, conhecido nesse estado por muitos, ele tinha uma forma de dizer, né? No mundo chama um jargão, um jorgão, uma coisa assim. Ele dizia: assopre o fogo, né? E no final da década de 80 para 90, ele estava ali em Bento Fernandes e fazia 2, 3 cultos relâmpagos, e nós começamos a ouvir o Evangelho, chegando em nossas mãos depois o Novo Testamento, e cremos no Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, através desse trabalho. O trabalho também que amamos fazer ali na Assembleia de Deus em Bento Fernandes, junto com os irmãos, a gente sai naquelas comunidades, são vários assentamentos ali,
e nós temos uma programação. A igreja que está ali, Assembleia de Deus em Bento Fernandes, agora no mês de outubro, comemorando o seu jubileu de ouro, né? 50 anos pregando o Evangelho do Senhor naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, como nos foi permitido, facultada essa oportunidade, nós queremos louvar ao Deus comigo, peço a ajuda dos irmãos que tocam. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Irmãos, quando chegamos aqui, eles estavam, porque, queridos irmãos, nós chegamos um pouco já, né, além do horário, porque houve um imprevisto no caminho, mas vamos continuar na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele faz, porque realmente Ele livra. Queridos irmãos, nós estamos estudando neste terceiro trimestre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e já foi passado uma das lições que Paulo falava de que ele não tinha alcançado, né, a perfeição ainda, mas que ele prosseguia para o alvo e se esquecendo das coisas que para trás vão ficando. Não que sejamos já 100% perfeitos, mas estamos lutando. Bendito seja o nome do Senhor para alcançarmos, né, chegando na presença de Deus naquele dia, e aí seremos realmente, como a Bíblia diz, sendo justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Glórias. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que ver além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada
caminhando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje, culto missionário, né? Digamos que é o título do culto que é dado quando se trata deste culto com esta natureza de ofertarmos para aqueles que estão no campo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E sem mais delongas, nós queremos ir ao texto sagrado, que a partir dele começaremos a falar, contando com a ajuda dos irmãos em oração. Os irmãos que quiserem acompanhar, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 17. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, e o versículo de número 17, que está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, culto missionário. Bendito seja o nome do Senhor. Missão. Como nós sabemos, o nosso português, uma palavra, ela tem mais, muitas delas, né? Tem mais de um significado. E o que significa missão? Missão, ela tem mais de um significado. E missão pode ser um objetivo, algo que se deve alcançar, meta. Por exemplo, a gente pode ver isso em empresas, em instituições. A gente vê, por exemplo, já tem, se você é um observador, você já pode ter visto isso no correio, até em alguns hospitais. Você vai encontrar um quadro de aviso, numa folha lá: nossa missão é em hospitais. Em outras repartições tem um quadro bem maior, né? Nossa missão, ou seja, o objetivo daquela instituição é aí atender bem, fazer assim, assim. Você já deve ter lido algo dessa natureza. Então, missão, uma empresa, ela tem uma missão e ela repassa isso aos seus funcionários. Olha, o nosso objetivo aqui, a nossa missão, ou diz para o funcionário a sua missão, é que você deve atender bem aos clientes, você deve receber bem as pessoas, né? Dá assim a responsabilidade a cada um. Bendito seja o nome do Senhor. Todavia, queridos irmãos, na igreja, ela não é tão diferente. Quando nós lemos missão ou missionário na igreja, ela tem um significado principal, que é aquele que é enviado, né? Bendito seja o nome do Senhor, ou aquele que envia. E o texto que nós lemos nesta noite diz: porque Deus enviou. Bendito seja o nome do Senhor. No caso, Deus que enviou, Deus que deu ordem, que mandou o seu Filho. No caso, Jesus aqui é o missionário. E como em tudo ele é exemplo, Jesus é, na verdade, queridos irmãos, o missionário por excelência, o enviado de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Esses títulos, né, são atribuídos ao Senhor Jesus com propriedade peculiar, porque ele foi enviado. E quem é enviado, óbvio, ele tem uma missão. O enviado que é missionário, ele, óbvio, né, ele tem uma missão. Ele tem uma tarefa. Glória ao nome do Senhor. E como lemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
qual a missão principal do Senhor Jesus em ter vindo aqui, em Ele sendo enviado de Deus? Não condenar. Se Ele não vem condenar, Ele vem salvar. Glória ao nome do Senhor. Mas como está escrito, desde o anúncio do seu nascimento, que só para conferirmos, Mateus capítulo 1 ainda do livro de Mateus, quando o anjo estava ali falando com Maria, no capítulo de número 1 do livro que foi escrito por Mateus, diz assim, na verdade é o anjo falando em sonho com José, capítulo 1, verso 20, e projetando ele isto, no caso de José, projetando deixar Maria, que tinha achado-se grávida, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eis aqui a principal missão do missionário Jesus. Glória ao nome do Senhor, salvar o seu povo dos seus pecados. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por que salvar dos pecados, queridos irmãos? Porque, queridos, como está escrito, é o pecado que nos afasta de Deus. É maravilhoso quando nós vemos a palavra de Deus como ela é. A regra de ouro de interpretação da Bíblia é que ela interpreta a si mesma. Nós vemos que o anjo disse para José, olha, não temas, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela vai dar à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, que significa Salvador. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que salvar dos pecados? Quando nós voltamos um pouco às páginas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós entendemos no livro de Isaías o porquê. Isaías de número 49, capítulo 49, Isaías capítulo 49, está escrito no primeiro versículo, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa está sendo anunciada aqui. O profeta Isaías bradava, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está fechada, recuada. Não, a mão do Senhor, se ela não está encolhida, ela está aberta. Bendito seja o nome do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos estão agravados, ou seja, tampados, surdos, para que não possa ouvir. Que notícia maravilhosa. Mas, querido, quando lemos o versículo 2, nós encontramos, podemos dizer, um agravante. Está escrito no verso 2, mas, e merece a nossa atenção, tem alguma coisa, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tremendo isso aqui. Tem a notícia de que a mão do Senhor, ela está apta, pronta para salvar. Mas existe um problema, tem uma barreira. O versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E não termina por aqui, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E agora,
Mas graças a Deus, escreve o apóstolo Paulo, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tempos depois veio a boa notícia, porque evangelho também quer dizer boas novas e novas de salvação. A boa notícia é que Jesus ia nascer e que Ele ia tirar de nós os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Os pecados que impedem de chegar a Deus são tirados por através do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, quando ele entende isso, quando ele já está escrevendo depois da ressurreição de Jesus, ele escreve: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, rapidamente nós já estamos vendo que a principal missão do Senhor Jesus foi nos salvar dos nossos pecados. Porque se nós não formos salvos pelo Senhor Jesus, é perceptível que há uma coisa terrível na eternidade, aguardando os que não são salvos. Porque tem os que são salvos e infelizmente tem também os que não são. Alguém de repente pode dizer: mas que é isso, irmãos? Isso é julgar? Não, isso não é julgar. Vejamos o que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo de número 12. Está escrito o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Logo aqui está, profecia é um decreto, vamos dizer assim, da parte de Deus. E o profeta Daniel falou dessa forma. Isso aqui é verdadeiro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas olha, uns para a vida eterna, ou seja, uns salvos, e outros para vergonha e desprezo eterno, os não salvos. Há quem creia que após a morte acaba, há quem acredite morreu, acabou, exterminou tudo. E há outros diversos ensinamentos, mas o relógio não para. Mas na verdade, quando se morre, não se acaba. Queridos amigos, você não mais se acabará, e nós somos conscientes disso. Uma vez nascido, o ser humano ele não vai se extinguir mais, ou seja, não vai virar fumaça, não vai virar poeira, não vai se acabar. Não. O ser humano ele vai ficar pela eternidade. Só que na eternidade, conforme estamos lendo Daniel 2, verso 2, existem dois lugares distintos. E por que Jesus foi enviado ao mundo? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória ao nome do Senhor por isso. Mas, queridos irmãos, se a gente for analisar um pouco mais, a eternidade para aqueles que não são salvos é algo tão terrível, mas tão terrível que se fez necessário. Deus teve uma compaixão tão grande de nós, sim, de mim, de você, de todos os seres humanos. Porque Jesus, como disse a Bíblia, como nós lemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, enviou a nós, aos pecadores. Bendito seja o nome do Senhor, porque a eternidade sem salvação é uma coisa terrível. Quando Jesus veio aqui, e quando alguém aceita Jesus, ele não é apenas salvo dos vícios aqui. Porque algumas vezes as pessoas dizem: eu entendo quando os crentes falam de salvação, mas é porque eles estão salvos da droga. Alguém que vivia nas drogas, ele aceita Jesus, vai para a igreja dos crentes, e aí está salvo da droga. Nessa parte eu entendo,
Alguém que roubava, para de roubar. Alguém que era prostituto, deixa de se prostituir. Então eu creio na salvação dele nesse ponto. Mas, querido, não é só assim. Com certeza, quem realmente tem um encontro com o Senhor Jesus, quem recebe a Jesus em sua vida, ele já fica liberto dessas coisas. E a orientação da palavra de Deus é que quem roubava, não roube mais. Antes trabalhe, ou seja, quem fazia o que era errado, deixe de fazer. Mas também está escrito que se nós esperássemos em Deus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis deste mundo. É muito mais do que isso. Quando falamos de salvação, é pela eternidade toda. É salvação da alma. Sim, bendito seja o nome do Senhor. Porque se Jesus vem aqui só para salvar do vício, algumas instituições conseguem fazer. Alguns psicólogos, com a ajuda de casa de recuperação, alguns são recuperados. Então não tinha tanta necessidade de Jesus ter vindo. É porque é sério. É muito mais sério do que isso. Nós podíamos até meditar sobre do que Jesus veio nos salvar, sendo conscientes de que Ele veio salvar a nós, porque pecadores somos, pois como está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas o que tem do outro lado que não é a vida, é a morte. Mas eu quero transmitir para os irmãos, neste momento, algumas coisas que Jesus revelou do que tem a eternidade, das quais, dessa principal coisa Ele veio nos livrar. Olha o que o Senhor Jesus falou. Mateus registrou no capítulo 25. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 25 de Mateus, o versículo 46. Jesus disse assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você lembra do que nós lemos em Daniel há poucos instantes? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Jesus reafirma esta palavra. Jesus disse isso quando Ele está falando do julgamento das nações. Quando Ele diz, e começa no versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, de quando o Filho do Homem vier em sua glória com os seus santos anjos, Ele reunirá todos diante dEle e separará uns dos outros, assim como o pastor separa os bodes de entre as ovelhas, e porá os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E tem uma observação aqui: o fogo eterno não foi preparado para nós, amigos, não foi preparado para você, não. Deus não preparou isso na eternidade, não foi preparado para o homem. Porque Deus nos ama por demais, amigos. Sim, Ele ama você que acha que não tem mais solução, Ele te ama. Porque como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele nos ama tanto, que nos quer livrar deste lugar de tormento, como está escrito: mas irão estes para o tormento eterno. De repente você pode estar: mas irmão, afinal você diz que Deus quer nos livrar, e como aí você está lendo que irão uns para o tormento eterno? Irão os que não creem. Bendito seja o nome do Senhor. Veja como está escrito:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E eu acredito que você conhece essa mensagem. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer. Quando Jesus está enviando os seus discípulos antes de ser elevado aos céus, no Monte das Oliveiras, as suas últimas palavras, segundo a narrativa de Marcos, é a seguinte: Marcos 16:15 a seguir, está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que porém não crê será condenado. Então o que nos livra, quem nos livra, é claro, é o Senhor Jesus, mas se faz necessário crer. Bendito seja o nome do Senhor. E crer, bendito seja o nome do Senhor, com certeza é acreditar na mensagem, mas é também fazer a confissão, tal qual a criança fez ainda há pouco, né? Nós oramos por ela outra vez aqui. Não é a igreja que perdoa, não, bendito seja o nome do Senhor. Nós apenas oramos apresentando a Deus, porque quem perdoa é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós estamos vendo do que Jesus veio nos livrar na eternidade. Aqui diz tormento eterno. No capítulo 9 de Marcos, são várias as referências, mas vejamos as palavras do próprio Jesus no capítulo 9 de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Isso aqui não é com a intenção de amedrontar, não, mas de conscientizar. Nós estamos refletindo do que Jesus veio nos livrar. É tão terrível assim, que foi necessário o Filho de Deus vir do céu, vir à terra. Com certeza é terrível. E o amor de Deus é tão grande que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Como está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 43, o próprio Jesus falando. Marcos 9, 43. Jesus diz: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Queridos irmãos, amados amigos, é muito sério. É disso verdadeiramente. E como dissemos ainda há pouco, claro, se a pessoa é drogado, é viciado, isso é liberto disso também. Mas a principal libertação e a principal salvação é pela eternidade. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele diz assim: é melhor estar apenas com uma das mãos do que estando com as duas, ser lançado, como ele diz aqui, ires para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E nesse texto Jesus fala disso 3 vezes. Ele repete 3 vezes, nos dando a entender que isso é por demais importante. Verso 45: e se o teu pé, primeiro mão, depois ele diz: se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso é uma realidade. Há muitos que divulgam que isso não existe, ou seja, o inferno não existe. Eu já ouvi de algumas pessoas: o inferno é aqui mesmo. A verdade é que o texto das Sagradas Escrituras nos mostra que o inferno é tormento. Então realmente, quando alguém está em tormento, ele chega a dizer: esse é o inferno. E até o profeta Jonas disse isso. O profeta Jonas, no ventre do grande peixe, que alguém diz: não era uma baleia, era ou não era? Está escrito que era uma baleia, no sentido de ser um grande peixe, não sei qual era a qualidade, mas a Bíblia diz que lá do ventre do peixe, ele clamou a Deus, dizendo que estava no inferno, porque ele estava em tormento. Mas como Jonas disse, mas o Senhor ouviu e o tirou dali.
Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o versículo de número 47, Jesus diz: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu estou lendo isso aqui, queridos, para nós termos noção do que o Senhor Jesus nos veio livrar. Bendito seja o nome do Senhor. Veio livrar de uma eternidade de tormento. É algo terrível. Isso também está muito nítido quando Jesus falou do rico e Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 16 de Lucas. E é interessante como Jesus inicia esse assunto. Eu não consigo ver isto aqui como parábola. Rico e Lázaro, no verso 19, Jesus inicia dizendo: havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aí ele diz outra vez, ele usa o verbo de existir, de haver, de existir. Verso 20: havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ele disse que existiu esses 2 homens. E aí não é difícil para quem crê nas Escrituras que Jesus antes dele ter vindo, ele já existia, antes dele ter nascido de Maria. Bendito seja o nome do Senhor, pois como está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E glória ao nome do Senhor. Sem ele, vamos ler para não titubearmos no versículo, capítulo 1, verso 1 do Evangelho segundo escreveu João. Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus falou do rico e Lázaro, ele falou com propriedade. E quando, para adiantarmos, bendito seja o nome do Senhor, quando é no versículo de número 28, tem a palavra do homem rico que havia morrido, como também o mendigo que morreu. Mas como diz a narrativa do Senhor Jesus, que o rico morreu e se achou no Hades. Aí Jesus disse que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então a gente está vendo nessa referência que nós estamos lendo, que quando se morre não se acaba. Quando o ser humano morre na face da terra, a sua parte espiritual, o seu espírito, a sua alma, ele vai para a eternidade. O corpo, ele é sepultado, sim. Bendito seja o nome do Senhor, e ficará aguardando a ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a sua alma, ela vai para algum lugar na eternidade. Quem não lembra de que quando Jesus estava na cruz, ele estava na cruz no meio, do seu lado tinha um ladrão, um malfeitor, um homicida, e por isso estava sendo morto ali. Do outro lado tinha outro. Um deles zombava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti e a nós. Enquanto que o outro o repreendeu, dizendo: tu nem nestas horas temes a Deus. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E dirige a palavra a Jesus, aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem não sabe da resposta do Salvador, o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Então há 2 lugares distintos na eternidade, conquanto que o homem, ele não acaba mais, e ele ainda vai, o seu corpo vai ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas no versículo de número 28 do capítulo 16 de Lucas está escrito que o pedido do homem rico fazendo a Abraão, ele diz assim:
no verso 27, disse-lhe ele, o rico, para Abraão: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui rapidamente nós também aprendemos que após a morte, o homem não perde a consciência, ele fica consciente. Essa palavra é Jesus narrando, é o pedido do homem rico que morreu sem salvação e que já estava em tormento. Ele fica em uma determinada posição de pedir que Abraão permitisse que Lázaro viesse pelo menos com o dedo molhado em água. Já estava em sofrimento ali. O que podemos dizer é que isso é o destino de quem morre sem salvação. Mas isso não é a vontade de Deus, não, pois está escrito que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Não é esse o prazer de Deus, que o homem morra e se perca, não. Bendito seja o nome do Senhor. O prazer de Deus é salvar. Glória ao nome do Senhor. Por isso Ele enviou Jesus. Por isso Ele envia os crentes, que para alguns isso é uma loucura, mas como está escrito, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Queridos amigos, isso é muito sério. É verdade, os irmãos que moram no bairro de Soledade são conhecidos dos demais, mas este povo também é missionário, porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E ele sai na casa do irmão, na casa da irmã, fazendo culto, como ouvimos ainda há pouco. Bendito seja o nome do Senhor. E está ali, queridos, a mensagem de salvação, porque Jesus disse, olha que sequência gloriosa Jesus falou quanto a isso, quando enviou os discípulos, e isso se reflete naquele que se predispõe ainda hoje em ir. Jesus disse: quem ouve a voz, a mim me ouve. Ou seja, quem ouve um crente falando a palavra de Deus, está ouvindo Jesus. Aí Jesus disse: quem a mim me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem está vos falando é um camarada falho, sim, mas a palavra que eu vos estou falando é a palavra de Deus. Foi essa sequência que Jesus disse que quem ouve a nós, ouve aquele que enviou Jesus, né? Ouve a Jesus. Quem vos ouve, a mim me ouve, disse Jesus. E quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. No caso, ouve a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, quando vocês saem, quando estão ali com uma dessas caixas de som ou as duas pregando, vocês estão sendo porta-vozes da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, são também missionários, no sentido de estar levando a mensagem de Deus às pessoas, que ouçam, que deixem de ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Para concluirmos, nós vamos ver que é tão séria essa questão, nós não queremos parar sem lermos. Livro de Apocalipse. Olha, queridos irmãos e amados amigos, do que Jesus nos quer livrar. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Escutemos, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, eu estou lendo em Apocalipse 19, 20, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Só para ganharmos tempo, capítulo 20, verso 10, vamos guardar essa sequência de coisas. Quem primeiro, segundo a narrativa de Apocalipse, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre? A besta e o falso profeta. Capítulo 20, vizinho, verso 10, está escrito: e o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 3 habitantes já se encontravam na visão ali: a besta, o falso profeta, o próprio diabo. Apocalipse é uma revelação de Deus. Capítulo 20, eu li capítulo 19, verso 20. Não vamos entrar em mérito quem é besta e quem deixa de ser. O final deles é que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O diabo, o próprio diabo também foi lançado lá. E no versículo 11 em diante, eu vou ler o texto na íntegra, que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então olha, queridos, versículo 20 diz que 2 seres foi lançado no lago de fogo e enxofre: a besta e o falso profeta. Capítulo 20, verso 10 diz que um terceiro é jogado ali, o diabo. Quando é agora no verso 14 diz a morte, que é um agente também, ela também será, no tempo determinado, lançada no lago de fogo. A morte e o próprio inferno serão lançados. Então, logo, segundo as Escrituras, o destino eterno de quem não é salvo é esse aqui. Versículo 15 reafirma isso e diz: e aquele, aí é uma referência aos seres humanos, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é uma referência à humanidade. Não está dizendo aqui que todos os seres humanos serão lançados lá, nem também dizendo que todos os seres humanos serão salvos, como alguns entendem. É perceptível que as pessoas entendem: não, no final todo mundo será salvo. Não é assim que está escrito. A salvação é para todos, mas as Escrituras diz: mas nem todos creem no Evangelho, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Você viu, tinha 2 homens ao lado de Jesus, um foi salvo, o outro não. Um duvidava, um zombava, o outro creu. Quem foi salvo? O que creu. Qual é a tua posição? Tu crê ou tu zomba? E é aí onde está a diferença. Isso aqui não é questão de julgamento, não. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade, amigo, é que Jesus deu o que de melhor ele tinha, a sua vida, de mais precioso. E foi isso que ele disse: ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. Bendito seja o nome do Senhor por nós. Jesus veio à cruz no Calvário, ele foi ao Calvário por nós, para nos livrar de tudo isso aqui. E ele deixou 4 passos fundamentais para que recebamos todo esse benefício. Bendiz a minha alma ao Senhor, leitura oficial nesta noite, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E o principal é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. 4 passos que Jesus dá para que eu e você sejamos alcançados com essa gloriosa salvação.
capítulo 10 do livro que foi escrito por Mateus, versículo de número 32 e 33, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É necessário confessarmos. O apóstolo Paulo, quando escreveu quanto a isso, ele disse: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário confessar. Glória a Jesus. Capítulo 5 de João, verso 24, Evangelho, está escrito: em verdade vos digo, disse o Senhor, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É ouvir e crer e confessar. Eu deveria ter lido isso aqui primeiro, mas a gente coloca em ordem. Começa por ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra, diz o Senhor, e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O quarto passo é perseverar. Mateus 10 e 22, como Marcos 13 e 13, diz: e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Isso é Jesus falando aos que o confessaram e aos que o confessam hoje. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus foi pregada nesta noite de uma maneira muito clara. Então não há dúvida, Jesus voltará. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E como diz nas Sagradas Escrituras, todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida perecerá. Mas nós temos essa esperança. Aleluia. Por quê? Porque de graça fomos salvos. Aleluias. Efésios, aleluias, capítulo 2 diz assim para os salvos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem sem Deus, ele está morto em ofensas e pecados, mas através do sangue de Jesus nós somos lavados, purificados, tornado uma nova criatura. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E nesta noite, irmãos, aleluias, diz ainda o apóstolo, aleluias, aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, é Deus que concede, aleluia, este dom, aleluia, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Então nesta noite a palavra de Deus foi pregada, o tempo já se foi. Tem um aviso? Amém. Mas antes disso eu vou terminar aqui o rapaz para você, tá bom? Eu gostaria, irmão, de saber nesta noite, alguém que ouviu a palavra de Deus, que acreditou no que foi dito aqui, porque é a palavra de Deus, e quer se reconciliar, quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Quem nesta noite? Eu convidei alguém nesta noite para estar aqui,
para ouvir a palavra de Deus, para que o Senhor, pelo Santo Espírito, falasse com ela, porque, irmãos, Deus nos constrange a isso. Muitas vezes nós andamos por muitos lugares, mas tem pessoas que Deus tem um projeto, sabe, o inimigo tenta se destruir esse projeto de Deus, mas quando nós vemos, aleluias, este projeto que foi de certa forma deformado, e nós sabemos que foi projeto de Deus, e que Deus quer retomar, aleluia, o projeto desta vida, nós não ficamos, aleluias, felizes, nós sentimos Deus incomodar, irmãos, sabe, de muitas maneiras. E assim foi quando eu encontrei a Eliene, lá na casa dela, e ela sabe disso porque eu falei para ela, aleluia, Eliene, o projeto de Deus na sua vida permanece, aleluia. Eu não sei o que aconteceu, nem venha me dizer também que eu não quero, conto para Jesus, mas eu quero dizer para você que o projeto de Deus está de pé para você, mas Ele quer que você dê de novo um outro passo. Você que conhece as Sagradas Escrituras, você que certamente entendeu tudo que foi pregado, porque o instrumento de Deus, o nosso presbítero, foi usado por Ele para trazer a mensagem, para reavivar alguma coisa que talvez você tivesse até esquecido, mas foi pregada a verdade. E Jesus está te dando uma oportunidade para você voltar para o caminho dele. Sabe por quê, irmãos? Eu estou fazendo isso, aleluia, porque Deus tem me constrangido a isso. Sabe, eu não estaria insistindo com você se não fosse Deus me mandando fazer. Olha, recentemente eu fui em Teixeira passar um fim de semana de folga, sabe, ali a convite de um amigo meu que é pastor ali na igreja, e ali nós pregamos a palavra de Deus, e ali existiam algumas pessoas ali ouvindo a palavra, e o culto terminou, foi feito o apelo, não teve ninguém interessado, e ali, irmãos, eu saí, fui embora. Quando eu cheguei do outro lado da rua, o Espírito Santo de Deus disse: ei, volte lá, porque aquela ali é uma escolhida. E tinha uma jovem ali, sabe, e Deus me incomodou de uma maneira tal, que eu fiquei até olhando assim, espantado se era Deus mesmo. E ali eu fui até aquela jovem, sabe, e ali preguei a mensagem do Evangelho, e ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor. É assim que Deus faz. Então não foi por acaso, Eliane, que você veio aqui nesta noite. Não foi para fazer minha vontade. Aquele nome lá é legal, eu vou lá na igreja, sabe? Não foi por isso. Foi o Espírito Santo de Deus, e você sabe muito bem disso, que te trouxe aqui nesta noite. Você que já sentiu de Deus tanta coisa boa, você que, como já foi me dito, sabe, aleluia, desfrutou, aleluia, das grandezas que o Espírito Santo de Deus coloca na vida de muitos, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo de Deus neste momento está aí contigo, aleluia, dizendo: volta, 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 porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Aleluia, escapa nesta hora, porque olha, você não sabe o dia de amanhã. Aleluia. Aconteceu há poucos dias atrás um episódio, eu não vou dizer o que aconteceu, mas a igreja que sabe. Aleluia, alguém que rejeitou e deu tudo errado. Não vou entrar pelo mérito dessa questão, mas venha ali nesta noite para o Senhor, porque Deus tem um projeto, aleluia, é grande o que Deus tem na tua vida, aleluia, porque Deus, aleluia, neste momento está restaurando, aleluia, aquilo que Ele tinha projetado para ti há muito tempo atrás, e o inimigo, sabedor disso, havia
tirado o foco de Deus na sua vida. Aleluia, mas neste momento, igreja, se põe de pé. Deus está restaurando o teu lugar. O teu lugar que não foi ocupado por ninguém. Porque quando Deus faz, aleluia, um projeto, Ele não desfaz. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Porque Deus vai fazer algo na vida de Eliane. Eu não sei a vida de Eliane, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê Eliane havia afastado do caminho. Não me interessa saber, mas Deus se interessa. Se interessa tanto, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nesta noite bradou de uma maneira muito especial, fazendo com que ela viesse aqui nesta noite para Deus curar a sua alma, em primeiro lugar, para Deus fazer assim, olha, uma obra de dentro para fora. Aleluia, aleluia, porque Deus é bom, irmãos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aleluia. Então eu e você somos importantes. Eliane, tu tem um valor muito grande para Deus. E nesta noite, aleluia, está havendo uma festa no céu. E aqui não poderia ser diferente, aleluia. Oremos, Senhor, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Neste momento, Pai, te apresentamos a tua filha, que volta à tua casa, meu Deus. Agora, Jesus, faz como fizeste ali com o filho pródigo. Coloca, meu Pai, sandálias novas em teus pés. Aleluia, para que ela possa caminhar firme, Senhor, no teu caminho. Coloca agora, Senhor, aleluia, um anel novo em seu dedo, que simboliza a honra restaurada, que simboliza, Senhor, aleluia, o que tu tens nesta vida, um projeto renovado. Oh, meu Deus e meu Pai, coloca, Senhor, agora uma veste nova, espiritualmente falando, aleluia. Limpa, Senhor, o seu coração com o teu sangue carmesim, aleluia. Tira, Senhor, agora tudo que estava embaçando a visão, aleluia, que o inimigo havia colocado algo, mas nesta noite foi quebrado. O projeto do inimigo foi desfeito e foi restaurada, aleluia, um projeto novo de Deus, aleluia. Ó Deus querido, nesta noite também nós oramos pela tua mãe, meu Pai, repreendendo toda enfermidade, todo mal, todo empecilho, Senhor, que havia, seja agora desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. É no nome de Jesus, aleluia, que nós decretamos bênção, aleluia, sobre esta família, aleluia. É no nome de Jesus Cristo, aleluia, que nós entregamos estas vidas em tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor faça conforme o Senhor tem desejado, e que essa salvação, ela se estenda, aleluia, à sua família, que ainda necessita, para que assim o seu nome seja exaltado, glorificado, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém? Amém. Minha esposa, por gentileza, venha cá e dá um abraço aqui na irmã Eliane. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraça, irmãos, a irmã Eliane, que está voltando. É momento de alegria. Não podemos, irmãos, ficar tristes, porque olha, se há havendo uma festa no céu, não pode ser diferente aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus grande, Deus bendito, aleluia. Oh, amantíssimo Deus, muito obrigado, papai. Oh, aleluia. Oremos, irmãos, põe de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, meu Deus,
por tudo que o Senhor está fazendo nesta noite, porque eu creio, Senhor, que ainda não terminou. Aleluia, o Senhor está agindo agora em corações aqui neste lugar. Aleluia, que ouviu a mensagem e está assim, cocheando em dois pensamentos. Mas eu creio, Senhor, que o Espírito Santo de Deus está agindo neste momento e está mudando o rumo. Aleluia, porque Tu és Deus, bendito e glorioso. Aleluia. Abençoa, meu Pai, cada um dos que aqui vieram nesta noite. Aleluia. Prestar o seu louvor, prestar a sua adoração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado com almas. Aleluia. Com muitas vidas neste lugar. E assim estamos felizes e alegres. Abençoa esta igreja, meu Pai, cada um que aqui veio nesta noite, que o Senhor continue abençoando, guardando eles, abrindo portas, meu Deus, libertando seus familiares, fazendo uma obra completa. Aleluia, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Aleluia, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Marco Luiz, uma bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo, desde agora e para sempre. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. A igreja continua de pé. Irmão Daniel, fica aqui ao meu lado. Hoje nós temos uma surpresa para o Senhor. A surpresa pode entrar. Amém. Pode entrar na nossa surpresa. Surpresa da congregação. Parabéns a você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Amém. Pode sentar, é 5 minutos de igreja. Irmão Daniel estará aniversariando terça-feira, dia 10. E como se a gente pegar a igreja geralmente cheia de domingo, essa é a surpresa, irmão Daniel, que a gente estava ali programando durante uma semana sem o Senhor perceber. Mas a gente quer ler algumas palavras que faz de conta que isso aqui é toda a congregação sendo pelo Senhor. Gostaria que soubesse, irmão Daniel, que no dia de hoje toda a igreja está feliz por poder comemorar mais um ano de vida daquele que tem sido um servo fiel a Deus. Oramos e pedimos que Deus possa continuar lhe dando força, alegria, sabedoria. Eu estou assim emocionada porque o Daniel tem pego a congregação nos momentos difíceis. Mas o Senhor saiba que aqui nós temos irmãos que vai lhe ajudar até o fim, lhe dando força, alegria, sabedoria e poder, através do seu Espírito. Desta forma, poderá continuar a sua missão com o empenho de sempre. Que essa data possa se repetir por muitos anos. A congregação Peniel agradece por tudo e pelo esforço, pela dedicação à igreja. Irmão Jeová vai entregar aqui uma pequena lembrança de todos os irmãos que estão aqui da congregação participar dessa lembrança. Irmão Jeová subiu aqui para entregar essa lembrança. E é isso, irmão Daniel, que nós sentimos pelo Senhor. Parabéns. Irmão Daniel, Jeová. E agora, simples assim, mas por coração. Amém. Amém. Irmão Daniel, tem que você falar alguma coisa? Glória a Deus. Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer esse gesto tão maravilhoso. Fico sem palavras, né?
Mas eu quero agradecer, sabe, esse gesto carinhoso de todos vocês. Isso demonstra o amor que vocês têm por mim. E olha, vocês sabem que eu estou sempre orando por vocês, né? Vocês sabem que eu tenho dado o meu melhor. Eu sei que eu sou limitado, mas o que Deus tem colocado no meu coração eu tenho feito por esta congregação. E olha, tem muito mais coisas que ainda vai acontecer. Sabe, Deus vai fazer ainda coisas grandes neste ano ainda, antes de terminar. Porque hoje foi uma prova. Aleluia. Sabe, Deus, sim, olha, está trabalhando de uma forma especial. E eu quero agradecer da criança ao adulto, sabe, que participou desse presente. Está tão lindo aqui que eu não sei nem como é que eu vou abrir, sabe? Mas eu sei que aqui está o coração de vocês, né? Dedicado a mim e o meu coração também de vocês, viu? Estou sempre defendendo vocês por aí, né? Se alguém disser mesmo que você é bonito, eu já fico ali, sabe? Porque vocês são a minha família grande. Tá entendendo, irmãos? Eu amo de verdade cada um de vocês. Amém? Tira a foto lá. Sim, nós vamos agora tirar foto, né? Graças a Deus. Irmãos, amanhã ia haver um culto na casa da irmã Sussula, né? E parece que não deu certo mais, né? Nós vamos fazer lá na casa do irmão Jeová, amém? Todos estão convidados, vamos fazer o trabalho. É assim que Deus está trabalhando, irmãos. Então nós não podemos perder esse foco. Na casa do irmão Jeová, amanhã ali na frente, tá certo, irmão Jeová? Nós vamos fazer conforme estava projetado. Mudou só o itinerário, mas o projeto de Deus permanece, amém? Aqui em cima. Ali. Cadê alguém para tirar foto aqui? Você só aperta aqui, ó. Só deixa o botãozinho.